Olá, este é um vídeo demonstrativo para quem está iniciando o trompete e quer saber como se toca as primeiras notas. Vou tentar resumir o máximo possível para não ficar um vídeo muito longo, tá? E tentar ser muito simples. A primeira ideia básica é que você tem que vibrar os lábios para emitir o som. E quando passa o fluxo de ar pelos lábios, os lábios eles vibram. A boca, a ideia não é fechar a boca, comprimir a boca, forçar a boca, mas é sempre relaxar. Todos os profissionais, quando tocam, normalmente tocam sempre muito relaxado, o máximo relaxado possível. O que acontece quando a gente começa a criar alguma tensão, você começa a bloquear o fluxo de ar. Se você fecha muito a boca, muito forte, enrijece, você começa a criar uma barreira contra o fluxo de ar. Então você tem que ter primeiro uma noção assim, você tem que ter uma coluna de ar. A coluna de ar, ela deve ser, a ideia é que ela seja quente, porque passando pelo instrumento, ela vai fazer, quando os lábios vibram, essa vibração, o instrumento ele recebe essa vibração e a campana vibra e emite o som, né? Então a coluna de ar como funciona? Você vai jogar a barriga para frente para descer o diafragma. O diafragma é um músculo que tem aqui. Quando você joga a barriga para frente para respirar, você gera espaço para o seu pulmão, espaço interno. Tem pessoas que às vezes respiram assim, né? Encolhendo a barriga. Quando você encolhe a barriga, o que acontece? Você está limitando o espaço do seu pulmão. Então o diafragma não é que ele respira, o diafragma é um músculo que quando você usa ele, a criança quando, por exemplo, um recém-nascido, ele respira sempre estufando e encolhendo a barriga, empurrando a barriga para frente e para trás. Quando você joga a barriga para frente, gera mais espaço para você encher o pulmão de ar. Então a respiração seria uma ideia assim, muito importante. Antes de começar um estudo, para quem está iniciando no trompete ou no instrumento de sopro, é importante entender a parte do que é o diafragma. Então você vai respirar fundo, colocando a barriga para frente, puxando o ar. Então isso é uma respiração que o ar desce, ele enche o pulmão, mas você percebe que quando a barriga está indo para frente, o ar enche mais fácil a parte de baixo do pulmão. Ao invés de encolher a barriga, encher o peito, você tem uma respiração muito curta, você tem muito pouco ar. A coluna de ar é uma ligação de ar que passa desde dentro do pulmão. O pulmão é como se fosse uma esponja. Quando você respira fundo, você tira o líquido dessa esponja, ele desce e aí enche o peito, o pulmão de oxigênio. Manter essa conexão direta com o instrumento aqui, imaginar que o seu ar está passando por tudo isso daqui, saindo pela campana, é a ideia. Então, você pode fazer alguns exercícios, por exemplo, pegar um pedaço de papel, uma folha de sulfite, colocar na parede e encher o pulmão de ar, jogando a barriga para frente, ou seja, a respiração com o diafragma, e soprar esse papel, ele deve ficar grudado na parede. Isso não é difícil, é muito fácil. Então você faz isso algumas vezes por dia no início do seu estudo para desenvolver a respiração através do uso do diafragma, como um músculo que vai ajudar a levar o seu estômago para frente e puxar sua barriga para baixo, maximizando o espaço de ar que você tem no pulmão. Soprando esse ar, você está emitindo um fluxo de ar. Quando você cria a barreira com os lábios e comprime um pouco desse ar nessa região aqui, esse ar se torna quente. Se você pegar o ar e colocar em algum lugar e apertar, ele fica quente, porque a pressão atmosférica dentro desse compartimento se tornou maior do que a pressão atmosférica forte. Então isso que se chama ar quente. Quando esse ar quente comprimido ele passa pela lead piper, depois vai percorrendo os tubos até chegar a tudel, campana e sai, se você colocar sua mão aqui e soprar, você vai perceber que o ar que está saindo é um pouco mais quente do que o ar externo. Então isso é uma coluna de ar que foi criada, tá? A vibração do ar está aqui e ao mesmo tempo está aqui nos seus lábios. Daqui para dentro não existe vibração. Isso daqui não vibra. Existem algumas pessoas que fazem vibrato usando o sistema dos músculos internos, principalmente saxofonista. Então ele enrijece todo o sistema dele aqui para fazer um vibrato muito gordo, uma coisa muito assim,
Essa é uma vibração de ar, de coluna de ar que começa aqui, onde você tem um apoio aqui, né? Aos profissionais, me desculpem se eu estiver falando alguma coisa errada, pode escrever aí embaixo que a gente está aprendendo, então eu aceito qualquer crítica, qualquer sugestão e por favor, para ajudar também as pessoas que estão assistindo esse vídeo a compreender se eu estiver falando alguma coisa errada. Não tenho faculdade de música, mas eu estou tentando passar alguma coisinha que eu entendo, talvez até meu conceito possa não estar muito certo, mas vamos lá, com toda a liberdade e a livre expressão. Então, tendo essa ideia do ar, o que a gente vai pensar? A gente vai soprar e agora relaxar os lábios, sabe como o cavalo faz? Isso é uma vibração labial que está acontecendo numa frequência. Vibrando mais rápido os lábios, muda-se a frequência, ou seja, muda-se a nota. Mais rápido ainda. Mais rápido. Mais rápido. Isso é uma variação de velocidade de vibração de lábio, que varia a frequência. Agora, quando a gente está começando, o ideal é você saber vibrar o lábio, aprender a vibrar o lábio. Então você vai fazer um estudo assim. Algumas pessoas fazem para iniciar a vibração do lábio, né? E o cérebro entender como que o lábio tem que vibrar. Então seria um estudo assim. Enche o pulmão, respira fundo e você vai umedecer levemente os lábios. Eles sempre precisam estar umedecidos, não molhado, né? Não precisa babar, mas umedece os lábios e vai emitir a vibração. Então assim, relaxando, sempre. Respira de novo fundo. Não precisa enrijecer quando você vai respirar fundo, sempre tudo o mais relaxado possível. Para aproveitar a sua energia corporal, a cinética do seu corpo, o mais relaxado possível. E você segura nessa frequência. Com o passar do tempo, uma semana, duas, você vai conseguir fazer isso com uma frequência um pouco mais alta. Né? Depois um pouco mais alta ainda. Até chegar a um ponto que você soprando, tanto aqui como no instrumento, sai uma nota que é uma frequência de Dó, depois de Sol, depois de Mi, e você consegue controlar as frequências. Uma frequência que o pessoal usa muito na internet, eu tenho observado, seria essa frequência aqui. Bem relaxado. Depois que você já consegue emitir essa frequência, sem precisar ir muito mais longe que isso, você está trabalhando os músculos, não está criando vício de tensão em nenhum lugar aqui, né? E aí você vai fazer isso, a mesma coisa no bocal. Então você vai pegar um bocal, colocar aqui, respirar. Agora com o bocal na boca. Segura o máximo de tempo confortável para o seu organismo, sem precisar forçar nada. No começo não se preocupa com o tempo que você segura. Em seguida, depois que você fez isso tudo, você vai tirar essa peça do instrumento, reverse lead pipe, que o pessoal chama. Então você vai tirar isso daqui, ó. Vamos lá? Ele fica encaixado aqui, né? Você vai simplesmente desconectar isso daqui para aprender a trabalhar o seu fluxo de ar de forma mais relaxada possível. Não começar soprando o instrumento, querendo tocar notas, escalas. Isso é muito precipitado para início. Existem os degraus a subir, tá? Então você vai colocar o bocal aqui agora, ou vamos começar do começo. Então, agora o bocal já está conectado aqui, mas sem aquela curva aqui. Aquela curva está guardada ali. Então a gente vai fazer esse exercício 3 minutos, pelo menos, por dia, né?
em cada fase delas. Então 3 minutos só a vibração labial, 3 minutos só o bocal e 3 minutos agora com o Lead Piper. Lembrando que é bom evitar colocar o trompete para baixo, porque aí você modifica o seu maxilar para baixo, o maxilar entra para dentro, aí você comprime a região, né, aqui da garganta, depois o esôfago, você começa a comprimir tudo. Não comprimir o esôfago, mas você começa a fechar o tubo. E como você tem que ter uma ideia de fluxo de ar, que começa aqui, então uma coluna de ar, ela tem que estar livre. Então põe o trompete. Se você tem dificuldade em colocar ele assim, reto, né, tenta ser o mais confortável possível. Levanta o seu braço, o outro, ó, segurando o trompete. Tenta chegar nessa posição. Tem alguns profissionais que tocam extremamente bem com o trompete para baixo, mas às vezes é um vício que ele pegou quando era novo, foi desenvolvendo, mas ele entendeu depois na mente dele como que ele tem que fazer vibrar e tudo acontecer. Mas a início vamos tentar ser o mais correto possível na postura, tá? Coluna reta, sem encostar, sem relaxar, porque às vezes você relaxa uma parte e não está relaxando, você está desleixando, está ficando tudo torto. Então, o mais reto possível, desde que esteja confortável, desde que você não tenha que levar o maxilar para frente, nem para trás, sua postura normal do seu corpo. Encostar aqui no lábio de cima, lábio de baixo, sempre a boca tem que estar, o ideal no meio, tá? Do bocal, tanto aqui quanto aqui.